Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Neste momento nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 12 e o versículo 13. Marcos capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Vocês podem se assentar. Esses 2 versículos se encontram justamente após Jesus ter sido batizado. E a palavra do Senhor nos diz que o próprio Espírito do Senhor o impeliu para que fosse ao deserto. Deserto representa um lugar de isolamento, de solidão em relação às demais pessoas. E nessa noite eu gostaria de estar meditando com os amados irmãos sobre o seguinte tema: o Deus que age no isolamento. O Deus que age no isolamento. Até mesmo Jesus, após o seu batismo, passou por essa situação, onde ele esteve distante dos seus familiares, dos seus amigos, e no aspecto natural, estes 2 versículos nos falam, no âmbito humano, que a companhia que ele tinha era de animais selvagens. E o versículo 12 nos chama a atenção que ele não foi lá por acaso, mas que o próprio Espírito do Senhor o conduziu a esta situação de isolamento. Deus também tem os seus propósitos nesse isolamento que a humanidade viveu e está vivendo de um modo geral. Ele está no controle. E no deserto, o texto que nós lemos diz que Jesus foi tentado por Satanás e ele venceu a tentação. Nós vemos isso de uma maneira mais detalhada no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, acerca deste ocorrido. E também nesse período de isolamento somos atingidos por toda espécie de tentação, mas não devemos abrir mão da nossa fidelidade ao Senhor. Anne Graham, filha do conhecido evangelista Billy Graham, ao tratar sobre essa situação de pandemia que a humanidade tem vivido, ela disse o seguinte: é hora de orar e se afastar dos nossos pecados, do egocentrismo e do secularismo, e nos voltar para Deus com fé e confiança. Este é o momento de revermos as nossas atitudes, os nossos valores, de fazermos essa autoanálise, de abandonarmos pecados e nos voltarmos mais para o Senhor. O cenário de isolamento social não é uma exclusividade no nosso tempo. Tal realidade foi vivenciada ao longo da palavra do Senhor. Em momentos houve também de isolamento. E através do texto que nós lemos e também de outras passagens, eu gostaria de estar refletindo com vocês. E estaremos constatando que o nosso Deus é um Deus que age inclusive nesses momentos de isolamento, nessa situação de isolamento. E vamos destacar algumas formas, algumas formas que Deus agiu nesses períodos específicos de isolamento. O primeiro, justamente, a primeira lição e a primeira forma, e o primeiro aspecto desse agir do Senhor em meio ao isolamento, nós encontramos nesse texto, nesses 2 versículos que nós lemos. E o primeiro aspecto é que em meio ao isolamento, Deus fortalece. Em meio ao isolamento, Deus nos fortalece. No deserto, após Jesus vencer a tentação, o Senhor enviou anjos para o servir. Nessa conjuntura de isolamento, também podemos contar com fortalecimento divino. Em muitas situações, nessas situações difíceis que temos enfrentado, às vezes nos sentimos fracos, às vezes nos sentimos vulneráveis e até com medo.
mas que possamos recorrer ao nosso Deus, e dele com certeza nós encontramos este fortalecimento. Ele oferece para nós este fortalecimento. Eu gostaria de ler outro texto da palavra do Senhor, que também relata, aborda sobre um momento de isolamento, e vamos ver de que forma Deus agiu. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis. Capítulo 17. A partir do primeiro versículo. Vai dizer o seguinte: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. A partir desse texto, nós podemos ver que em meio ao isolamento, Deus envia provisão. Em meio ao isolamento, Deus envia provisão. Elias, sob a direção do Senhor, profetizou que não haveria chuva sobre aquela terra nos anos seguintes, e que só retornaria a chover quando ele falasse. E esses anos sem chuva foi um período de seca e, consequentemente, de crise econômica sobre aquela nação. E Deus ordena então para Elias que ele fosse para o riacho de Querite, que foi um local de isolamento. Lá ele estava distante das pessoas, distante dos seus conhecidos. E nessa conjuntura de isolamento e crise econômica, o Senhor enviou a provisão para Elias, através de corvos que traziam pão e carne de manhã e de tarde. E também havia provisão em relação ao que beber através da água do riacho que ele bebia. De forma milagrosa, Deus enviou a provisão a Elias, mesmo em um cenário completamente adverso. Vocês podem imaginar este milagre, esta provisão do Senhor? Corvos alimentavam, levavam alimento para Elias. Pão e carne. Ele não ficou desamparado. O Senhor enviou a provisão. Atualmente, em relação aos prejuízos econômicos que o isolamento tem causado, por exemplo, recessão na atividade empresarial, redução salarial, notícias de aumento de desemprego, muitos estão preocupados, receosos e até mesmo desesperados quanto ao sustento próprio de sua família. Apesar do cenário adverso que temos enfrentado, não podemos negar. Devemos trocar o medo pela confiança, pois servimos a um Deus que envia a provisão. Se o nosso Deus foi capaz de usar corvos para levar pão e carne, Ele também é poderoso para enviar a provisão para a nossa vida e para a nossa família, mesmo em um cenário de isolamento, mesmo em um cenário adverso. E eu pude constatar, eu tive o privilégio de constatar isso quando eu fiz uma viagem missionária para Cuba. Cuba vive, para quem não conhece a verdadeira realidade, um cenário de verdadeira miséria, de dificuldade. E isso de uma maneira generalizada. O salário, a maioria das pessoas recebe em torno do salário em torno de $15. E algumas notícias divulgam, não, eles recebem pouco salário, mas o governo dá alimento. Isso também é uma mentira, o governo não dá alimento.
O que acontece lá é que o cubano tem duas opções de compra em relação à sua alimentação. Uma loja tem um preço mais acessível e outro um preço normal. Só que nessa loja onde tem um preço acessível não, um preço menor, há um limite de compra. As pessoas não podem comprar o quanto quiser, não. Tem uma caderneta onde é anotada a quantidade que cada pessoa pode. Não pode ultrapassar. E esse limite dura em torno de pouco mais de uma semana. E a grande pergunta que a equipe, nós brasileiros, ficávamos intrigados é: como vocês conseguem se alimentar no restante do mês? Como vocês conseguem sobreviver? E a resposta que nós encontrávamos era: o Senhor provê. O Senhor provê. E uma das coisas mais comuns que escutavam ali era irmão dizendo: pastor, irmão, várias vezes eu estava para ir para a igreja com fome, porque não tinha tido alimento naquele dia, e quando eu estava me preparando, batia alguém na minha porta e dizendo que o Senhor tinha mandado entregar aquele alimento. Ali não, eu tive o privilégio de constatar que de fato, verdadeiramente, de confirmar na verdade, de que o nosso Deus é um Deus de provisão, que não deixa desamparar os seus filhos. Assim como Deus enviou a provisão para Elias, assim como o Senhor também envia a provisão para a igreja cubana, o nosso Deus também envia e enviará a provisão para as nossas vidas. Não ficaremos desamparados em meio ao isolamento. Deus envia a provisão. Não ficaremos, não estamos e nem ficaremos desamparados. Podemos descansar no Senhor, pois Ele cuida de nós. Através dos textos que nós já lemos, podemos ver que em meio ao isolamento Deus fortalece, Deus envia a provisão. E eu gostaria de ler também mais um texto com os amados irmãos. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Vamos ver mais um relato de isolamento. E vamos ver como Deus agiu. Apocalipse, capítulo 1. A partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, em Jesus estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos é como chama de fogo, seus pés é como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinham em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como um sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. E então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Em meio ao isolamento,
Deus manifesta a sua glória. Em meio ao isolamento, Deus manifesta a sua glória. Vemos isso nesses versículos que nós lemos. O apóstolo João estava cumprindo uma pena de banimento imposta pelo Império Romano em razão da sua fé em Jesus. Essa condenação foi cumprida na ilha de Patmos, que era uma colônia penal. Quem sofria essa pena perdia os seus direitos civis e toda a possessão material. Lá na ilha de Patmos, João estava distante dos seus amigos, das pessoas, dos seus familiares, dos seus irmãos em Cristo. Tinha tudo para ser um cenário de tristeza e lamento. Ele estava sozinho no aspecto humano. Havia perdido seus direitos civis, havia perdido seus bens, estava cumprindo uma condenação, não por ter praticado um crime, roubado ou feito algum ilícito, não, estava lá cumprindo pena por causa da sua fé em Cristo. Tinha tudo para ser um cenário de lamento, mas nesse momento tão adverso, Deus manifestou a sua glória. O apóstolo João recebeu uma majestosa revelação que nós vemos ao longo de Apocalipse. Ao tratar sobre essa realidade, o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu livro Apocalipse, o futuro chegou, ele diz o seguinte: Deus transforma nossas tragédias em triunfos gloriosos. O lugar do exílio tornou-se a antessala da glória. Repetindo, Deus transforma as nossas tragédias em triunfos gloriosos. O lugar do exílio tornou-se a antessala da glória. Deus é especialista em fazer isso, em transformar maldição em bênção, em transformar em tragédia em milagre, em triunfo. Pastor Daniel também tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: aparentes derrotas são prenúncios de grandes vitórias. Que possamos aproveitar esse momento atual, adverso, de isolamento, para desfrutar da glória de Deus, pois o Senhor quer se revelar para nós. Assim como Ele fez com o apóstolo João, revelando a sua glória, Ele também quer revelar para nós coisas grandiosas. Que possamos sair desse contexto de isolamento, orando mais, lendo mais a palavra do Senhor, mas cheios da presença do Espírito Santo. E eu gostaria de ler o último texto para concluir, que se encontra lá no livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia. Isaías 40, um versículo muito conhecido. Isaías 40, 31. Ao longo dessa reflexão, nós vimos que em meio ao isolamento, Deus nos fortalece, Deus envia a provisão e Deus manifesta a sua glória. Isaías 40, versículo 31, diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tem uma ilustração muito conhecida e divulgada, que conta a história de uma águia que, ao atingir os 40 anos, teve que tomar uma decisão. Ou ela iria morrer, ou ela buscaria uma renovação, pois já estava desgastada, cansada. E então ela decide buscar essa renovação. E ela voa para o alto de uma montanha e fica lá por volta de 5 meses. Lá ela começa a ferir e a bater o seu bico, para que o bico velho pudesse sair e dar oportunidade para nascer um novo bico. Assim também ela fez em relação às suas unhas. E após esse período de renovação, de 5 meses, no alto da montanha, esse período de isolamento, ela saiu
e voou, e se renovou, e viveu por mais 30 anos. Creio que esse período de isolamento representa também para nós um período de renovação. Acredito que a igreja se levantará com poder e grande glória. Creio num grande avivamento que atingirá a humanidade, talvez o último antes da volta do Senhor Jesus. Que possamos alçar voos que nunca atingimos até então. Quem sabe a ideia que nós encontramos nas mídias que tem sido propagada é uma ideia de tragédia, de tristeza. Mas como nós já falamos, o nosso Deus é especialista em transformar tragédias em grandes triunfos. E eu creio que está já sendo gerado no mundo espiritual este grande avivamento e que possamos desfrutar disso. Que assim como o apóstolo João, no isolamento da ilha de Patmos, pôde experimentar a glória do Senhor, que possamos também desfrutar de coisas grandiosas da parte do Senhor. Que em vez de estarmos desesperados, ansiosos, preocupados, que possamos estar ligados cada vez mais no Senhor, de modo que a nossa vida não seja mais a mesma. No nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo, de uma maneira muito mais apropriada, possa estar aplicando esta mensagem no nosso coração. E possamos constatar que o nosso Deus é um Deus que age, inclusive, no isolamento. Nos fortalecendo, enviando a sua provisão e manifestando a sua glória. No nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, graças te damos, porque o Senhor é um Deus que tem o controle de todas as coisas. E nós sabemos, por mais que não vemos e até mesmo compreender, que o Senhor tem os seus propósitos, até mesmo em momentos difíceis, até mesmo nesses momentos de isolamento que temos enfrentado, o Senhor tem os seus desígnios e propósitos, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que possamos descansar e confiar no Senhor, que possamos ser fortalecidos no Senhor, que possamos desfrutar, Senhor, da Tua provisão, que possamos desfrutar da Tua glória, Pai. Que este momento se constitua não em uma tragédia, Senhor, não em um momento de tristeza, não em um momento de desespero, mas que possa ser um momento, Senhor, de renovação para todos nós e para a Tua igreja, Senhor. Para que assim, Senhor, possamos estar cada vez mais frutificando. Que o Senhor possa transformar essa tragédia, esse momento difícil, Senhor, em grandes triunfos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que possamos ser renovados pelo Senhor, Pai. Ó Pai, nós apresentamos também, Senhor, essas vidas que, quem sabe, Senhor, nessa noite estão abrindo o seu coração para o Senhor, Pai. Ainda não fizeram uma aliança com o Senhor. Que esta noite seja um momento, Senhor, do maior milagre, que é o milagre da salvação. Escreve, Senhor, o seu nome no livro da vida, Senhor. Escreve uma nova história em suas vidas, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Ó Pai, nós assim, Senhor, te pedimos, Senhor, continua a segurar na nossa mão, Pai. No nome do Senhor Jesus, oramos, Senhor, também, Senhor, por aqueles que, quem sabe, Senhor, estão enfermos, Senhor, que o Senhor possa estar conforme o Teu querer e a Tua vontade, enviando a cura, Senhor, soprando, Senhor, fôlego de vida, Senhor, nas narinas dessas pessoas, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Senhor. E assim, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que na Tua ira, o Senhor se lembre da Tua misericórdia, como diz na Tua palavra. Sabemos, Senhor, que a Tua ira dura um instante, mas a Tua graça e misericórdia perdura por toda a vida, Senhor. Assim nós rogamos, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da humanidade, tem misericórdia, Senhor, da nação, Pai, no nome do Senhor Jesus.